Olá pessoal, tudo bem? Não tem como a gente falar sobre sexualidade sem falar sobre as relações interpessoais e o que forma a maneira que nós nos relacionamos com o nosso próximo, com a vida. Eu sou Flávio Ganapati, sou sexólogo, terapeuta tântrico, trabalho com terapias tanto com casais quanto terapias individuais há mais de 30 anos, já totalizei mais de 20 mil atendimentos e trago para você aquilo que existe de mais sublime da relação sexual, aquilo que existe de mais sublime da energia sexual. Quando nós nascemos como um livro em branco, páginas em branco, onde vai começar a ser escrita a nossa história. Quem somos? O que vamos realizar? De que maneira nós vamos interpretar a vida? O que seremos? Portanto, os primeiros anos de vida, até os 7 anos particularmente, é a fase mais importante de um ser humano que vai determinar toda a nossa carga psíquica, emocional, consequentemente, de que maneira nós vamos nos relacionar. E isso inclui também as nossas questões sexuais. Eu não tenho nenhum receio em afirmar que o que nós somos psíquica e emocionalmente é o resultado do aglomerado de experiências pelas quais nós passamos de 0 a 7 anos. A nossa primeira infância vai determinar a base da nossa psique, a base das nossas questões emocionais, consequentemente, da maneira que nós nos colocamos, tanto diante da vida, quanto diante das nossas relações interpessoais. A primeira pergunta questionadora que eu faço nesse momento é: nós vivemos numa sociedade que é castradora da sexualidade ou de uma sociedade que encara a sexualidade de forma leve, fluida, livre? A criança, ela nasce sem limitações, sem nenhum padrão, sem nenhuma castração. Ela nasce absolutamente livre. A criança toca seu próprio corpo com absoluta ingenuidade. A criança não é estimulada a se descobrir, a se tocar, a descobrir seu corpo, a descobrir as sensações prazerosas que esse corpo produz. Uma criança que ingenuamente se toca, imediatamente ela é castrada. Menina, não toca aí. Menina, fecha as pernas. Menino, tira a mão do pinto. Menina, tira a mão da pepeca. E então, nesse momento, toda aquela ingenuidade que faria com que essa criança se tornasse um adulto lidando com a sua sexualidade de forma livre, ingênua, começa a ser castrada, começa a ser podada. E isso, logicamente, vai se refletir de forma contundente numa vida adulta, vai se refletir de forma contundente na maneira que esse adulto vai se relacionar, tanto socialmente, quanto nas suas relações interpessoais íntimas. E aí o adulto vai ter que correr atrás uma vida inteira para poder se descondicionar dessas castrações. Como se diz hoje em dia, ele que lute, né? Então, os estragos são feitos na infância e nós, como adultos, vamos passar uma vida inteira em busca do retorno para essa ingenuidade primária, para essa forma leve e fluida de nos relacionarmos com as pessoas. Também existe o fator trauma. E o que é uma situação traumática? Uma situação traumática é uma situação pela qual essa criança passa e há uma reação intensa, muito forte, por parte
daqueles que nos cercam por parte dos adultos. E essa situação traumática geralmente gera uma sensação de medo, gera uma sensação de abandono, uma sensação de rejeição, como se aquilo que a criança fez naquele momento não fosse aceito. E essa psique, então, pega esse trauma como referência e passa a pautar todas as próximas ações. São criados, então, os mecanismos de defesa que têm por único objetivo fazer com que essa criança não passe novamente por aquele mau sentimento gerado naquela situação. Então, a nossa psique passa a nos defender de todas as situações que tenham o risco de nos trazer novamente as sensações de rejeição, de abandono, de não pertencimento. Dessa forma, acaba completamente a nossa naturalidade ao nos relacionarmos, porque essa psique vai ficar atenta, em alerta o tempo inteiro, nos policiando as situações pelas quais a gente passa e as situações que, porventura, nós sejamos colocados diante delas. Acaba a naturalidade e é gerado, então, esse mecanismo de defesa, de atenção, de tensão, de artificialidade nas nossas relações. Essas situações traumáticas pelas quais nós passamos na primeira infância geram automaticamente as nossas inseguranças, as nossas autoestimas baixas, gera sensações de ameaça do amor, ou seja, muitas pessoas se consideram não amadas e não amáveis, no sentido de que não são capazes de serem amadas, de serem aceitas, de não sentirem-se pertencentes. E todas essas situações se refletem diretamente nas nossas relações, refletem durante o nosso período escolar, com as inseguranças, com os medos, refletem nos nossos círculos de amizade, refletem na nossa maneira de nos relacionarmos com um parceiro ou com uma parceira, porque esse mecanismo de defesa, essa psique, ela vai estar com o intuito de nos defender, gerando tensões e tensões desnecessárias. Esses mecanismos de defesa também refletem-se na autoimagem que as pessoas, logicamente, têm de si próprias. As pessoas não conseguem se enxergar da maneira real que são, estão sempre se achando aquém dos outros, porque esse mecanismo de defesa acaba trazendo automaticamente situações de comparação. O ser humano está sempre se comparando com os outros o tempo inteiro. E, invariavelmente, ele nessa comparação que ele faz entre si e os outros, ele está sempre aquém dos outros. Os outros são sempre melhores, os outros são sempre mais bonitos, os outros são sempre mais inteligentes, mais capazes. E isso determina, então, uma série de comportamentos que as pessoas passam a adotar no intuito de suprir essa autoestima baixa, no intuito de suprir essa certeza psíquica de que elas são menos que os outros. Um outro reflexo extremamente negativo desses mecanismos de defesa tão atuantes é a necessidade de agradar ao outro. Porque lá naquela infância, quando ela passa por uma situação em que ela se sente rejeitada, se sente abandonada, consequentemente ela não se sente pertencente, esse mecanismo de defesa vai fazer com que essa pessoa faça o tempo inteiro coisas que sejam aceitas pelo outro. É daí
que vem aquela expressão tão que a gente escuta bastante, né? Ah, mas você dá muita importância para o que o outro pensa de você. Sim, porque as pessoas passam a se mobilizar para agradar ao outro, para afastar a possibilidade da rejeição, do abandono, do não pertencimento. E quando elas visam apenas o olhar do outro, quando a coisa mais importante para elas é o olhar do outro, como que o outro me enxerga, ela esquece de si própria, porque ela vai se mobilizar o tempo inteiro para dar conta daquilo que ela acredita que seja o olhar crítico, o olhar julgador, o olhar punitivo do outro. Dessa maneira, nós vivemos socialmente falando num conjunto de pessoas que estão o tempo inteiro atentos ao que o outro interpreta dele. Como falei anteriormente, esquecem-se de si próprios. E com isso são geradas as pessoas controladoras. Da onde vem esse termo de que uma pessoa é muito controladora? Esse estado psíquico de controle tem por objetivo fazer com que essa psique procure controlar o máximo possível das coisas ao seu redor para que ela não se coloque numa situação de risco, de ameaça. Mas a gente precisa deixar claro que essa interpretação psíquica ela é infantil. Não há mais a ameaça no cotidiano, no dia a dia, não há mais o risco da maneira que foi interpretado lá atrás. Daí as pessoas que são muito controladoras, das pessoas que estão em um estado de defesa, de alerta o tempo todo. Uma terceira pergunta, então. Aonde fica a capacidade de sentir prazer na vida se essa psique está o tempo inteiro em estado de atenção, de tensão, de defesa? Essa capacidade, que nós no Tantra chamamos de capacidade orgástica, fica mínima, porque em todas as relações existem as tensões, existem as necessidades de controle, as atenções extremas. E geralmente esses mecanismos de controle se manifestam em situações que a nossa psique interpreta como situações de exposição. Então, todas aquelas situações onde nós estivermos expostos, essa psique aumenta ainda mais o seu mecanismo de controle, o seu mecanismo de tensão. E muitos de nós, quando passamos por esse tipo de situação de exposição, nos perguntamos, mas por que sentir isso? Não tem a menor lógica sentir isso. Por que eu sinto assim? Por que eu me coloco dessa maneira? Por que ficar tão tenso numa situação cotidiana, banal? A resposta é porque a minha psique está atuante de forma intensa e de forma decisiva para evitar que nessa exposição eu me coloque em situações de ameaça, de risco e sinta novamente aquilo que eu senti lá quando pequenininho. Então, nesse momento, muitos de vocês já devem estar relembrando de situações que, logicamente, de forma racional, não seriam absolutamente nada ameaçadoras, mas sentimos a tensão. E isso interfere diretamente, inclusive, nas nossas capacidades. Com essa introdução, com essa explicação introdutória de como que as nossas psiques reagem, fica fácil de entender as nossas limitações sexuais. Fica fácil de entender por que as pessoas, em relações sexuais, ficam ansiosas, ficam tensas, ficam com medo de não agradar o outro. Por que nas relações pessoais as pessoas
se dedicam a agradar o outro em detrimento do seu próprio prazer. Então a relação sexual, que deveria ser um momento de absoluta fluidez e leveza, passa a ser interpretada por essa psique como um teste, uma prova. Eu tenho que agradar o outro. E com isso, a sua capacidade de entregar-se ao seu próprio prazer desaparece. Quantos e quantos relatos de consultório eu escuto da seguinte maneira: sozinha, sozinho, puxa, eu tenho muito prazer. Quando me masturbo, eu não tenho problema nenhum para atingir o orgasmo, mas quando eu me relaciono com uma pessoa, é difícil, ou até mesmo a ausência do orgasmo. No começo eu falei sobre as castrações, certo? Essas castrações também vão se manifestar sexualmente e de forma mais clara, de forma mais incisiva. Todas aquelas castrações, tudo aquilo que a gente escutou sobre o sexo, que é sujo, que é pecado, que as pessoas não podem se manifestar livremente no sexo, porque vão ser vagabundas, vão ser piranhas, tudo isso vai se manifestar no sexo. Se eu faço uma pessoa gozar, ela vai querer ficar comigo. Eu não vou ser abandonado, não vou ser abandonada, eu não vou ser rejeitado e não vou ser trocado por outro. E foi a partir de todos esses estados psíquicos de manifestação de defesa, de manifestação de mecanismos de defesa, que foi criada a terapia tântrica. A terapia tântrica tem por objetivo, então, fazer um reset dessa psique, fazer com que essa pessoa retorne ao estado original da ingenuidade do prazer, com que ela possa se relacionar sexualmente, e não só sexualmente, mas também na vida, de forma leve, de forma fluida, reinformando a esse sistema de que ele pode relaxar, ele pode se tranquilizar, ele pode criar intimidade, ele pode se permitir ser íntimo, ele pode se permitir se conectar com o outro, porque não há ameaça nisso. Esse é o principal objetivo da terapia tântrica. Portanto, esse é o grande objetivo dos 2 cursos que eu ofereço para você. O primeiro curso é um curso de massagens tântricas, onde eu ensino como tocar, como estimular da maneira correta, na intensidade correta, nos pontos corretos, todos eles baseados nas técnicas e nas manobras do Tantra, todos eles baseados nas técnicas milenares do Tantra, porque é importante também saber tocar, né? Aonde que o ser humano vem aprendendo a relacionar-se sexualmente? Primeiro que a família não ensina, porque nem sabe. Segundo, não há educação sexual nas escolas. E terceiro, na pornografia. As pessoas vêm pautando as suas performances sexuais através da pornografia. E aquilo não é bom. Aquilo não trata bem as pessoas. Aquilo tem uma ideia de subjugar o outro, de dominar o outro. E essa forma de se relacionar sexualmente não é positiva, não é satisfatória para ninguém, nem para o homem e nem para a mulher. Então, no primeiro curso das técnicas tântricas, eu ensino a parte física da coisa. Ensino as pessoas a se utilizarem do Tantra para promover orgasmos fantásticos ao outro e também para aprenderem a receber aquilo que o outro no curso vai aprender e vai utilizar em si e no outro. E o segundo curso é um curso de Maituna. Maituna é a ritualização da relação sexual. São práticas que permitem com que as pessoas se conectem com o outro, permitem com que as pessoas conectem-se espiritualmente,
energeticamente com o outro, criando a tão buscada intimidade, fazendo com que, no momento dessa fusão, as suas capacidades orgásticas tornem-se máximas, fazendo com que a relação sexual seja, de fato, prazerosa, que nos alimente o espírito, e não essas práticas sexuais de hoje em dia, mecânicas, roteirizadas, que não trazem prazer, não alimentam nem ao corpo, nem ao espírito. Servem somente, as práticas sexuais de hoje em dia, servem apenas como descarga de tensão. Busca-se o orgasmo, mas um orgasmo superficial, um orgasmo vazio, que faz com que as pessoas se distensionem, mas que não criem intimidade. Esse é o grande objetivo dos 2 cursos que eu ofereço para você.